Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bate-Papo com o Professor. Estamos recebendo hoje o professor Matheus Augusto, direto de Belo Horizonte. Ele é ministro na Igreja Verbo da Vida no bairro Milionários. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, diretor. Para mim é um prazer, um privilégio estar com vocês aqui. Como você mesmo já disse, vim de BH, estou aqui durante esse período ensinando a matéria evangelismo e tem sido um tempo muito bom. Ótimo. Eu queria saber primeiro como que você conheceu o Rema. Conta pra gente um pouquinho qual que é a sua história com o Rema, com essa escola. Então, a minha história com o Rema é algo bem singular mesmo. O senhor já havia me comunicado a respeito do chamado para o ministério, quando eu tinha 12 anos de idade. E foi algo tão singular, tão marcante para mim, que enquanto eu estou contando a experiência, é como se eu estivesse vivendo hoje, o que eu vivi quando eu tinha 12 anos de idade. Então foi algo bem marcante mesmo. O Senhor havia me comunicado a respeito da chamada, então a partir de então, no meu relacionamento com Deus, na pré-adolescência ali, né? Depois que o Senhor comunicou, eu sempre dizia à minha mãe que algo dentro de mim, porque eu não sabia explicar doutrinariamente, né, de acordo com as escrituras, o que era esse algo, mas algo dentro de mim dizia que eu era o pastor, que eu era chamado, e nem sabia muito sobre os ministérios. Hoje eu entendo, depois eu fui entender que não era o ofício pastoral, mas era a forma como eu entendia na época, pela informação que eu tinha. E quando chegou o ano de 2012, quando o Senhor me comunicou a respeito de estudar no seminário, eu percebi uma direção clara para ingressar no seminário, né, para começar a estudar, dedicar mesmo aquilo que o Senhor tem para fazer em minha vida. Foi quando eu conheci o Rema. Depois que eu conheci o Rema, na primeira aula, aulas demonstrativas, né, que nós temos no Rema, na primeira aula, nas primeiras palavras do professor ali, eu já sabia porque sabia que eu tinha que estudar nessa escola. Então eu tive aquela percepção interior, a mesma voz que comunicou comigo quando eu tinha 12 anos de idade, me comunicou a respeito de estudar no Rema, e eu digo que foi uma das melhores escolhas da minha vida. É interessante você perceber que não é o primeiro professor que passa por aqui que fala sobre isso. Foi numa aula demonstrativa. Então fique ligado, toda vez que tiver uma aula, toda vez que tiver um evento, esteja presente para que você também seja impactado por essa palavra. Quem sabe ali você não vai descobrir o seu chamado também. Entrando nisso um pouquinho, você disse que achava que era de pastor. Então, quando você descobriu? Foi no Rema que você descobriu o seu chamado? E qual é esse chamado? Sim, no Rema, com a exposição das Escrituras, isso foi ficando mais claro para mim, né? Possibilitou a clareza a respeito do chamado. Eu comecei a me identificar nas Escrituras aquilo que o Senhor havia me chamado para fazer. É tão interessante que falando sobre um assunto como esse, em Salmo 119, verso 25, a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra. Então a palavra tem esse poder de nos iluminar. Então ela ilumina tanto o nosso hoje como o nosso amanhã, mas só vai iluminar o nosso amanhã se iluminar o nosso hoje. Então à medida que eu estava recebendo iluminação a respeito da chamada, de acordo com as Escrituras, isso já começou a me projetar para o futuro. E ali, os professores, né, há diversas unções no Rema, né, entre os professores. Tem pessoas lá, tem professores que são chamados para o ofício do apóstolo, outros para o ofício do profeta, outros para o ofício do evangelista, outros para o ofício do pastor e outros para o ofício do mestre, que são 5 dons ministeriais. E à medida que eu fui tendo contato com as unções e percebendo a própria direção do Espírito Santo em meu coração, enquanto eu estava me movendo, né, com ele em relacionamento, foi ficando cada vez mais claro para mim. E eu me via o tempo todo ensinando as Escrituras. No primeiro momento, obviamente, eu não soube de imediato a forma como ele queria que eu operasse, porque o entendimento da chamada em nossa vida é progressivo. Porque é interessante que falando sobre isso, sobre esse contato, né, essa relação do Espírito Santo conosco, Jesus diz em João capítulo 16, verso 13, que o Espírito Santo nos mostra as coisas que hão de vir. Ele não nos mostra tudo imediatamente. Então, à medida que nós somos obedientes, vamos sendo obedientes, na estação da qual nós estamos, ele vai mostrar nas próximas fases, né, as próximas etapas. Então, no primeiro momento, houve uma confusão, não sabia exatamente como operar, até pensei que era outro ofício,
Mas, à medida que eu fui me familiarizando com as Escrituras, tendo contato com as aulas ali no Rema, a palavra de Deus estava sendo exposta ao meu coração, a clareza foi chegando. E foi ficando cada vez mais claro a chamada para o ensino mesmo. Foi ficando mais claro. Isso. Hoje, então, você é considerado um mestre. Porque o mestre ele tem essa característica, né, para o ensino. Embora todos os ministérios podem ensinar, mas há uma singularidade em uma pessoa que foi chamada para o ofício do mestre. E vocês vão perceber isso na conversa aqui, né, como que a unção do mestre ela está disponível na vida de uma pessoa e como que isso é diferente. Então vamos entrar na matéria. Nós estamos falando sobre a matéria evangelismo, né, nesse período aqui em Juiz de Fora agora com o professor Mateus. Explica pra gente um pouquinho então o que é evangelismo. Então, antes de falar o que é o evangelismo em si, devemos entender primeiro o que é o evangelho. Porque o evangelismo, de primeira mão, é o anúncio desse evangelho, né, dessas boas novas. E o evangelho, no grego, significa boas novas, boas notícias. É o anúncio das boas novas que foram disponibilizadas por meio da obra redentora, por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala sobre a vinda do reino de Deus, é as boas novas. O evangelismo é o anúncio destas boas novas. A partícula ismo significa métodos. Então no evangelismo nós vamos elaborar métodos, meios pelos quais essas boas novas chegará ao perdido, ou uma pessoa que está desviada, ou também ensinar novos convertidos. Então, o evangelismo é o anúncio das boas novas. E quem pode evangelizar? Quem são as pessoas que devem anunciar essas boas novas? É uma pergunta muito boa, porque a maior parte das pessoas pensam que isso foi direcionado somente aos evangelistas. Mas é interessante que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o texto diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí no verso 18 o texto continua dizendo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Né? Depois ele vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e depois ele vai dizer que Deus nos confiou o ministério, a palavra da reconciliação. Então, primeiro Deus veio em Cristo, Deus estava em Cristo, não nos homens, exclusivamente em Cristo, e em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Depois que Cristo finalizou a sua obra, o seu ministério terreno, ele concedeu a mesma missão que foi concedida a ele no início, de reconciliar o mundo com Cristo. Então, todo aquele que nasceu de novo. É por isso que esta missão foi dada imediatamente após o novo nascimento. É o mesmo que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Depois que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, no verso 26 e no verso 27 vai mostrar isso. Quando chega no verso 28, o texto diz para nós multiplicarmos. O contexto ali é imagem de Deus, depois ele diz multiplicar. Multiplicar o quê? A imagem de Deus na terra. Só que essa imagem foi comprometida por causa do pecado, aí Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, depois confiou isso a toda a igreja. Então nós vemos isso em Marcos capítulo 16, onde o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então todos aqueles que creem, esta mensagem foi concedida a ele para proclamar ao mundo. E também nós vemos em Mateus capítulo 28, Mateus está relatando a mesma coisa que Marcos relatou, só que com algumas informações a mais. O texto diz que quando Jesus ressuscitou, né, e está aparecendo nos discípulos, ele disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E o texto continua dizendo, portanto, ide. Ide ali é uma transferência. Ele continua dizendo, ide por todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua dizendo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então isso foi concedido a todo discípulo, a todo filho de Deus. Todo crente é comissionado para pregar o Evangelho. Então você acabou de entender que faz parte da sua missão como cristão anunciar o Evangelho, independente do seu chamado em Cristo Jesus. Exatamente. Certo? Mas aí existe então uma diferença entre
o evangelizar e o evangelista. Como que eu consigo saber que a pessoa ela tem um dom? Qual a característica de um evangelista? Então, o evangelista, assim como nos outros ministérios, são 5, né? Assim como nos outros ministérios, ele tem uma característica obviamente, de pregação, de uma faceta ministerial. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que não foi chamada para os 5 dons ministeriais. Qualquer ministério, qualquer um deles, uma pessoa que é chamada para o ministério, na questão do ofício ministerial, ela é, antes de tudo, um pregador ou um mestre da palavra de Deus. Ou a pessoa foi comissionada para pregar ou ensinar a palavra. Então, o evangelista é uma pessoa separada para tal ofício, para o ministério. E há certas características no evangelista, né? Nós temos exemplos, por exemplo, de Lucas capítulo 4, verso 18, onde Jesus diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o ungiu para evangelizar os pobres, recuperar a vista dos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus é o único que operou nos 5 dons ministeriais. E esse é um texto onde demonstra Jesus operando no ministério do evangelista. Então ele foi ungido para proclamar, para anunciar as boas novas. Nós vemos também em Atos capítulo 8, quando cita Filipe, que é o evangelista. Depois nós vemos essa citação de Lucas, lá em Atos capítulo 21, verso 8, onde cita Filipe como evangelista. Em Atos 21, verso 8, né, que eu disse. Agora, em Atos capítulo 8, o texto diz que quando Filipe chegou em Samaria, ele anunciava a Cristo. E havia inúmeros sinais ali acompanhando o ministério do evangelista. Então, uma característica marcante do ministério do evangelista é que haverá sinais, curas, operação de milagres, está presente no ministério do evangelista. Ele deve operar como requisito, mas ele pode operar, obviamente, os dons de curar e operação de milagres em outros ministérios. Mas no ministério do evangelista ele deve operar. É uma confirmação de tal ministério. Nós vemos isso no ministério de Jesus e também em Filipe. E nós vemos também em 1 Coríntios capítulo 12, que quando Paulo cita dons de curar e operação de milagres, obviamente está citando ele. Então, uma pessoa que está citando o evangelista, né? Então, uma pessoa que é comissionada para o ministério do evangelista, antes de tudo, a pessoa vai entender que ela é chamada para propagar o evangelho na questão ministerial mesmo. É separada para isso. Sim. Assim como, por exemplo, as pessoas, os crentes de forma geral, podem ensinar, como o autor dos Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 5, podemos transmitir a outros aquilo que nós sabemos. Há uma distinção entre um membro que não é chamado para o ofício do mestre da pessoa que é chamada para o ofício do mestre. Da mesma forma também é o evangelista. Então, embora todas as pessoas possam evangelizar, foram comissionadas para evangelizar, há uma singularidade no ministério do evangelista. Sim. Se você tem alguma dúvida sobre esses 5 dons que a gente está falando aqui, nós teremos também uma matéria que vai falar exatamente sobre todos eles. Né? Nós temos a matéria Ministério Prático, que vai citar e vai entrar em mais detalhes de cada um. Vamos ficar mais falando sobre, né, aqui hoje a matéria Evangelismo, né? Mas é importante você entender essa diferença de que todos nós, como cristãos, temos a missão de evangelizar, mas existem pessoas que são separadas para esse chamado específico. Então, dentro disso de evangelismo, me fala quais são os tipos que tem, como nós podemos evangelizar? Então, o primeiro evangelismo que nós podemos apresentar é o evangelismo pessoal. Nós vemos que tanto o nosso Senhor Jesus como os apóstolos operaram nesse evangelismo. Nós vemos o evangelismo pessoal através da vida de Jesus, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele evangelizando Nicodemos. Nós vemos também com a mulher samaritana, nós vemos Jesus, no caso ali de Zaqueu, nós vemos Jesus também com aquela mulher de Mateus capítulo 15. Então nós vemos que Jesus, ele operava nesse evangelismo pessoal. Mas também existe o evangelismo em massa. O mesmo Jesus que operou de forma pessoal é o mesmo Jesus que pregou às multidões.
teve contato com as multidões, evangelizava as multidões. E é bom observar esse detalhe, essa distinção, porque existe o evangelismo pessoal, e vamos tratar sobre os tipos agora, né? O evangelismo pessoal e o evangelismo em massa. O próprio Filipe mesmo, nós vemos ele chegando em Samaria, em Atos capítulo 8, proclamando a mensagem para as multidões, mas nós vemos o evangelista Filipe, né? O mesmo evangelista, também anunciando a mensagem a uma pessoa, o eunuco, levando essa pessoa não só à salvação, mas também ao batismo nas águas. Então, é interessante que nós vemos esses dois tipos ali de evangelismo. E há vários exemplos no Novo Testamento de tal evangelismo, né? Dos tipos de evangelismo. Então, é o evangelismo pessoal e é o evangelismo em massa. O evangelismo em massa acontece através de uma reunião pública, uma reunião ao ar livre, né? Como as cruzadas. Pode acontecer também através de livros, né? Canais de TV. Então, esse é o evangelismo em massa, onde eu estou alcançando o maior público de pessoas possível. Mas muitos evangelistas têm considerado o evangelismo pessoal como a maior e melhor ferramenta. Porque imagina se todo cristão, se todo nascido de novo, reconciliar pelo menos uma pessoa com Cristo. Então o alcance vai ser muito maior. Então essa é a distinção. E talvez ele seja mais efetivo por conta de uma influência. A pessoa vai estar vendo na vida do outro o que aconteceu, né? Então ela vai gerar credibilidade, vai ser um exemplo. Olha, eu aceitei Jesus, minha vida foi transformada, eu tive uma mudança de rota, então vem para essa vida também. É mais fácil de você convencer a outra pessoa no evangelismo pessoal. Exatamente. Por mais que o evangelismo em massa tenha um alcance maior no sentido de número de pessoas em uma reunião, ainda é limitado. Sim. Por exemplo, um grande evangelista, né, que partiu para estar com o Senhor há pouco tempo, que é o Reinhard Bonk. Ele, nas cruzadas dele, era mais de 1 milhão de pessoas. Mas ainda assim, tinha muita gente que nunca ouviu sobre o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Então, assim, o evangelismo pessoal, ele entra, por exemplo, nas faculdades. Ele entra no nosso local de trabalho. Sim. Onde nós estivermos, esse evangelismo pessoal ele pode entrar em operação. Então, se nós pararmos para prestar atenção, esse tem um alcance bem mais amplo. Bem mais amplo. Não é exclusivo ou limitado, na verdade, não é limitado em apenas uma reunião. Pode ter um alcance maior. O seu dia a dia, né? Você refletir Cristo nas suas atitudes. Isso é uma carta viva, né? Isso aí. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3. Isso é uma carta viva que está sendo lida por todos os homens. Muito bom. E aí, o que eu preciso fazer? Como me preparar para eu poder evangelizar? Então, esta é uma pergunta muito importante também, porque nós vemos essa característica tanto na vida do próprio Jesus, como também nos discípulos de forma geral. É interessante que, olhando para a vida de Jesus, e no Evangelho de Lucas, Lucas é o único que relata, que nós não temos muitas informações sobre a infância de Jesus, né? As únicas informações que nós temos sobre a infância de Jesus, Lucas é que traz essas informações. Nos Evangelhos nós vemos o nascimento de Jesus, mas depois Lucas traz Jesus com 12 anos de idade. Então, entre esse período ali, nós não vemos Jesus operando milagres, nada do tipo. Mas é interessante que em Lucas capítulo 3, quando Jesus é batizado no Espírito Santo, depois que ele é batizado no Espírito Santo, que ele entra de fato no ministério, antes de ele se apresentar em público, porque a unção que vem sobre a nossa vida é para realizar algo. O próprio Jesus falou no capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque ele me ungiu para. Então, existe um propósito na unção. Só que esse mesmo Jesus que foi ungido em Lucas capítulo 3, ele imediatamente foi para o deserto. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, onde ele passou ali 40 dias com o Senhor. E nesses 40 dias, ele passou sendo tentado pelo diabo. Então, nesses 40 dias, houve um tempo de preparação. Houve um tempo de jejum, houve um envolvimento com a palavra, ele citou a palavra, né, para resistir Satanás. Houve um tempo ali de busca e entrega. E é interessante que o texto de Lucas diz que quando Jesus voltou do deserto, ele voltou no poder do Espírito.
Em outras palavras, a unção preparou Jesus para proclamar, mas antes de ir proclamar, ele passou um tempo com o Senhor. E ele voltou no poder do Espírito, anunciando a mensagem ou anunciando o motivo da sua vida. Quando Jesus ele ressuscita de dentre os mortos, antes dele ser assunto aos céus, tanto Atos capítulo 1 retrata isso, Lucas capítulo 24, que quando Jesus, antes dele ser assunto aos céus, é interessante que ele diz aos discípulos, não se ausentem de Jerusalém, mas esperai pela promessa do Pai. Aí ele fala sobre o cumprimento da promessa, de Joel capítulo 2, ele fala que depois que nós recebêssemos o batismo com o Espírito Santo, recebêssemos esse revestimento, aí sim poderíamos sair para anunciar a mensagem. Então a preparação, ela gira em torno de um relacionamento com Deus, uma vida na palavra de Deus, porque como que eu vou anunciar aquilo que eu não tenho convicção? Então, o Jesus que vai ser Jesus para outra pessoa é o Jesus que já está vivo em mim. A edificação que eu vou liberar a outra pessoa é a edificação que primeiro eu recebi. É o que Paulo falou, né, em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vos entreguei o que primeiro eu recebi. Se eu não tiver recebido nada, como que eu vou entregar? Então, depois que eu entendo esses princípios, né, os princípios que norteiam a obra da redenção, tenho esse relacionamento com a palavra, recebi o batismo com o Espírito Santo, eu libero a mensagem com mais eficácia. É óbvio que há inúmeros homens de Deus que, mesmo não tendo recebido o batismo do Espírito Santo, anunciam a mensagem? Anunciam. Mas quando nós olhamos Jesus ensinando sobre o assunto, ele disse, anuncie depois que vocês receberem esse poder, esse revestimento. Então, eu creio que esta preparação acontece nesse ambiente. Muito bom. E é isso. O Rema tem esse propósito de fazer você propagar o Evangelho de forma eficiente. Ou seja, você vai aprender ferramentas, você vai ser equipado para poder fazer isso de forma eficaz. Professor, muito bom esse tempo com você. Quero te agradecer e quero falar com você para nos seguir nas nossas redes sociais. Ative o sininho, siga lá no nosso Instagram, RemaJF. Fique ligado com a gente e aproveite que as pré-matrículas para 2024 já estão abertas. Professor? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, um grande privilégio, muito bom estar com vocês e incentivá-los. Faça o Rema, viu? Será uma das melhores escolhas da sua vida.